Eu sei, você sabe que prospecção ativa é muito chato de ser feita e por isso hoje eu quero te ensinar a como criar uma prospecção, um processo de prospecção que seja de alto impacto. E não somente isso, mas também te mostrar como você pode terceirizar, delegar essa prospecção ativa e conseguir colher os benefícios dessa forma de obtenção de novos clientes sem ter que você mesmo executar essas atividades. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa um like aí e deixa um comentário de sugestões de novos conteúdos que a gente pode estar trazendo aqui para o nosso canal, o Empreendedor X, tá? Então, bora começar esse conteúdo sem mais delongas. E bom, para poder me ajudar aqui a trazer um conteúdo mais profundo para vocês, eu preparei aqui uma pequena apresentação só para poder realmente auxiliar a gente, que ter mais uma visão mais geral e mais didática aqui para você, tá bom? Então, fundamentos da prospecção de alto impacto. A prospecção de alto impacto é uma abordagem sistemática, ou seja, ela precisa ser feita de forma sistêmica, metódica e não necessariamente exigir muito do mental da pessoa ao longo desse processo. Tem que ser um processo mecânico, meio que, entre aspas, assim, robotizado, porque assim a gente consegue sistematicamente gerar muita demanda qualificada com alto volume, que é o grande objetivo da prospecção ativa, tá? A prospecção ativa a gente necessita de alto volume para obter resultado, porque se você fizer 10 prospecções ativas ao dia, você não vai ter bons resultados. Agora, se você fizer 60, 100, 200 por dia, você com certeza vai ter resultado em algum momento, tá? Lógico que existe um processo, né, de validação de tudo, porém, assim que você valida, é um Ctrl+C, Ctrl+V. O método já está criado, já está validado. Portanto, a partir disso, você consegue terceirizar esse processo, você consegue você mesmo fazer, computando os resultados e metrificando eles. Você sabe que, de repente, em 200 contatos, você consegue obter tantas reuniões. E assim você consegue sistematizar todo o processo. E, em alguns momentos, obviamente, esse processo de prospecção que você está executando hoje pode parar de funcionar. E é importante que, através das métricas que você estiver obtendo, você consiga ajustar tudo e conseguir novamente adaptar e ser eficaz naquilo que você está fazendo. Então, o método ele consiste em alto volume de conversas, como falei para vocês, um preparo técnico, né, que é o que você está vendo nesse vídeo, follow-ups consistente. Normalmente isso daqui é a coisa mais poderosa e mais importante dentro de todo o seu processo e sistematização de todas as etapas do processo para que você consiga escalar tudo e conseguir demandar para outras pessoas, terceirizar para outras pessoas todo esse processo. O resultado que você vai obter com isso nada mais é que um retorno otimizado de tempo investido para conquistas dos seus resultados financeiros, tá? Então, quais são as principais características de uma prospecção de alto impacto? Como falei para vocês inicialmente, é o alto volume de conversas. O ideal seria de 100 a 400 contatos diários, tá? Porém, se você está começando e está começando a validar o seu processo, você ainda vai construir ele, eu acho que é interessante você começar com 60 contatos para você ver como que vai estar sendo os seus resultados em taxa de resposta, quantas pessoas estão respondendo aquele seu contato, quantas estão marcando reunião com você, a taxa sua de comparecimento, para que você consiga metrificar isso e já fazer os primeiros ajustes para depois você começar a realmente escalar para 100 a 400 contatos diários, tá? E, além disso, a segunda característica que você precisa adquirir dentro desse processo é um alto preparo técnico, tá? Preparo técnico para entender profundamente todos os conceitos de uma prospecção de alto impacto. E é basicamente isso que a gente vai estar fazendo. Tanto fundamentos relacionados ao relacionamento, conexão com o seu cliente, como também a persuasão que você vai ter com aquele cliente ali nos mais diversos veículos de contato. Vamos falar mais à frente sobre esses veículos de contato em mais detalhes, tá? E o alto volume de follow-ups, tá? O ouro sempre vai estar no follow-up, porque uma das características da prospecção ativa é que você não tem como controlar o momento de compra do seu cliente. Quando a pessoa vem, por exemplo, através de uma indicação ou através de um anúncio, por exemplo, é uma pessoa que já está mais preparada, ela já decidiu que vai adquirir aquele produto em alguma instância, né? Porém, quando você fala de prospecção ativa, a gente não tem como escolher se o cliente está ou não no momento dele de compra. Ele pode estar no momento difícil,
financeiramente falando. Ele pode estar já tendo adquirido uma solução que seja parecida com a sua e no momento não tenha como estar fazendo ali um fechamento com você. Então, o follow-up ele vai servir essencialmente para que você entre em contato novamente no futuro com essas pessoas, caso não seja o momento de compra delas naquele momento, tá? E a última característica aqui da prospecção ativa de alto impacto é a alta escala. Então, é ganhos elevados usando ferramentas com qualidade para produzir mais do que o normal. Então, ao longo do tempo, você vai conseguindo acoplar ferramentas que podem te auxiliar a você conseguir ser mais produtivo naquilo que você faz, tá? Então, isso aqui é extremamente poderoso. Quais são os grandes objetivos da prospecção? O primeiro, né, que está no topo da linha, é o retorno financeiro em relação ao tempo que você dedica de horas para poder ter esse retorno financeiro. Então, a prospecção ativa, ao invés de você investir um dinheiro para poder ter um retorno financeiro maior, um ROI 2, ROI 3, ROI 10, né, um retorno sobre o investimento maior do que aquilo que você investiu, aqui não. Aqui você dedica o seu tempo ou o tempo de algum funcionário seu para poder gerar um retorno financeiro, tá? Então esse é o grande objetivo da prospecção ativa. Segunda coisa, o marketing de resposta direta. Basicamente, você quer que essas pessoas que você entra em contato tenham uma resposta direta e você consiga metrificar essas respostas e já conseguir ter uma noção de taxa de resposta, taxa de comparecimento em reuniões, taxa de fechamento de reuniões, relacionamento instantâneo que você vai obter das pessoas que estão entrando em contato com você. Então, é muito importante que dentro da sua copy ela esteja 100% alinhadas com os desejos, desafios, sonhos e medos que essas pessoas possuem, tá? Então, por isso é muito importante a definição de um público ideal, um cliente ideal. Já já a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas é muito importante esse relacionamento instantâneo que você faz no veículo que você selecionar para contato com essas pessoas. Então, logo na primeira abordagem, você já tem que imediatamente gerar certa confiança, gerar certo relacionamento com as pessoas que entrarem em contato, você entrar em contato. E existe uma lei chamada Lei dos Grandes Números. O que é essa lei? Essa lei, basicamente, ela vai te proteger, digamos assim. Porque a grande quantidade de volume de contatos que você vai fazer de pessoas diferentes vai favorecer você não ter uma técnica ou um branding muito bem desenvolvido, ou seja, um posicionamento de mercado, uma técnica em copy muito poderosa. Então, se você não é uma pessoa que tem grandes habilidades em vendas, uma grande habilidade em marketing, em criação de um posicionamento poderoso dentro das suas redes sociais, a lei dos grandes números vai te proteger disso, porque no alto volume você consegue ter resultado independente se você é bom ou não em vender e bom ou não em marketing. Então, através da lei dos grandes números, você vai conseguir obter resultados independentemente disso tudo, tá? Então agora, o seu grande objetivo é colocar em prática tudo isso daqui que a gente está conversando. Porém, existem alguns objetivos secundários que posteriormente você vai começar a pensar, que está principalmente relacionados ao aumento de conversão nas reuniões, taxa de respostas aos contatos que você conversa com as pessoas, né? Por exemplo, você mandou uma mensagem para 100 pessoas, quantas dessas pessoas responderam a essa mensagem sua? Então você tem que ter a porcentagem disso cada vez maior de acordo com a primeira mensagem que você vai mandar para essas pessoas. E por último, o seu posicionamento, tá? Então, trabalhar o seu posicionamento é fundamental para que você consiga ter maior taxa de contato, como também aumento de conversão. Então, todas essas três aí, elas vão ser relacionadas, porque a venda é todo um processo e todo o processo ele vai auxiliar ou dificultar com que você consiga converter a pessoa ali que você entrou em contato, tá? Outro ponto importante, agora falando um pouquinho sobre fundamentos da prospecção, é a sua definição do seu cliente ideal, o seu ideal customer, né? Basicamente, a gente precisa definir alguns pontos importantes para que você comece a iniciar ali o seu primeiro processo de prospecção. A gente precisa definir qual que é a faixa de características do seu cliente ideal. Existe todo um mapeamento que você deve fazer para você conseguir entender o seu cliente ideal de acordo com aquilo que você oferece. Então, se você oferece uma prestação de serviço, gestão de tráfego,
criação de landing page, qualquer coisa, você precisa identificar qual que é o cliente ideal para aquilo que você vai oferecer. É um dono de negócio? É um dentista? É um médico? Pode ser qualquer uma dessas, mas você tem que definir as características dessas pessoas, como também seus medos, seus desafios, seus objetivos, seus sonhos. Se você conseguir definir todos esses pontos, você vai conseguir ter mais resultado, né? Porque você vai ser mais certeiro na mensagem que você vai desenvolver dentro do seu processo de prospecção, até mesmo no processo de reunião, tá? Então é muito importante você definir o cliente ideal. E para isso, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar um link aqui para um prompt de definição de persona, tá? É um prompt que eu uso muito, tá? Ele ajuda bastante eu a ter algumas ideias sobre o cliente ideal meu, quando eu quero desenvolver um novo cliente ideal para poder fazer as prospecções ativas. Então vou deixar aqui embaixo, você dá uma conferida aí depois, que com certeza vai te ajudar bastante ali a colocar no chat GPT para você poder ter algumas ideias e ali alguns insights interessantes, para que você não tenha que ficar ali fazendo pesquisa de mercado, perder muito tempo fazendo todo esse processo. Essa ferramenta vai te ajudar muito. Agora falando um pouquinho sobre as fontes de contato. Também está diretamente relacionado ao seu cliente ideal. As fontes de contato, é importante você definir qual que é o melhor local que você vai estar fazendo a prospecção dessas pessoas. Então você precisa saber onde essa pessoa vai estar. Essa pessoa ela vai estar no Instagram, ela vai estar em grupos do WhatsApp, ela vai estar no LinkedIn, ela vai estar no telefone. Você tem que saber qual que é a melhor fonte de contato para você poder escalar todo esse processo. Como por exemplo, aqui eu vou ser um pouco polêmico, digamos assim, porque eu vou falar um pouquinho da prospecção por ligação. Eu não acho que é a melhor prospecção possível. Há pessoas que vão dizer o contrário, porém, eu acho que a ligação ela tem um fator limitante, que é o tempo. Você dedica muito tempo para poder fazer uma ligação, né? E além disso, você também precisa de um preparo mental muito grande. Então, talvez não seja a melhor forma de você iniciar fazer a ligação. Eu costumo dizer que a melhor forma de prospectar é aquela que você consegue fazer consistentemente. Então, se é mandar mensagem no Instagram, manda mensagem no Instagram. Se é procurar grupos no WhatsApp e entrar em contato com pessoas através de grupos de WhatsApp, né, sobre determinado tema que é relacionado ao seu cliente ideal, faça isso. Se é o LinkedIn, faça isso. E você, no longo prazo, vai conseguir ter resultados independente se você escolheu a melhor ou a pior forma de prospecção. Agora, falando um pouquinho sobre o produto / o seu serviço. Então, você tem que oferecer algo que gere transformação. Principalmente quando a gente fala de serviço, serviço é mais difícil de vender, porque não é tão palpável, a pessoa não consegue ver a transformação que ela vai ter tão facilmente como um produto. Então a gente costuma dizer que é interessante você produtizar o seu serviço, ou seja, seu serviço vai ser um produto, né? Você transforma a sua prestação de serviço, os entregáveis de prestação de serviço, em um produto que gera transformação, tá? Um exemplo claro assim que eu posso dar para você da minha área é a gestão de tráfego. Eu nunca vendo essencialmente a gestão de tráfego como uma prestação de serviço de gestão de tráfego. Muitas das vezes eu vou estar falando para o cliente sobre retorno financeiro, né? Então, a partir de tudo que a gente fizer no trabalho de prestação de serviço, o cliente vai ter um determinado resultado. E não somente isso, mas às vezes eu incluo uma implementação comercial para o cliente. E quando eu incluo uma implementação comercial, eu meio que produtizo aquilo que é uma prestação de serviço. Então, o cliente ele vai ter uma entrega de um produto para ele, que na verdade é uma prestação de serviço. Só que na cabeça dele, ele consegue identificar qual que é a transformação que ele vai ter com aquilo, tá? Então é muito interessante você fazer esse processo de secar o seu serviço num produto, tá? Transformar num produto, tá? Então isso vai te ajudar bastante, tá? E outra coisa muito importante é que você tem que ter convicção daquilo que você vai estar apresentando, tá? Se você não tiver convicção, nenhum dos processos vai funcionar, porque subconscientemente você não vai conseguir vender aquilo da melhor forma possível, porque você não acredita naquilo que você está vendendo, e quando você não acredita, o cliente também não vai acreditar, tá? Então, tenha convicção, entenda que o que você vende está contribuindo para o mundo, e se você tem convicção de que o que você faz melhora o mundo de alguma forma, não tenha medo de vender, tá bom? É um processo que é necessário para que você ajude as pessoas. Então você tem que colocar na sua cabeça que quanto mais pessoas você conseguir vender,
mais você vai estar ajudando o mundo, mais você vai estar colaborando para que o mundo seja um local melhor, tá? Então coloca isso na sua cabeça, mentaliza isso e vai para cima, tá? E por último, sobre estabelecimento dos processos. Então, depois que você define seu cliente, depois que você define a fonte de contato, qual que é seu produto ou seu serviço que você vai estar oferecendo, você começa a identificar o processo por completo, o mapeamento completo de todo o processo. Então, primeiro você vai seguir uma pessoa que seja o seu cliente ideal. Você vai, por exemplo, comentar alguma coisa no perfil dela, você vai curtir alguma foto dela, você vai responder ou curtir algum stories dessa pessoa. Aqui eu estou dando um panorama geral, só para você ter uma ideia. Só um exemplo, né? Depois, num segundo momento, você vai mandar uma mensagem de abordagem para essa pessoa, um opener que a gente chama, né? Que é uma mensagem de abertura, né? Abrir a conversa com a pessoa, né? Qual que é a sequência de mensagens que você vai fazer com essa pessoa? Você vai chamar ela para uma reunião de vendas? Você vai levar ela para uma página de vendas? O que você vai fazer com essa pessoa? Então você precisa identificar quais processos você quer incluir dentro de tudo isso que a gente está falando, tá? Para cada pessoa vai ser diferente. Então é uma questão realmente de você mentalizar aquilo que você quer oferecer, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a função do Hunter. Quem que é o Hunter? O Hunter basicamente é a pessoa que vai fazer a prospecção ativa até o momento de agendamento de reunião, tá? Então o Hunter basicamente ele tem essa função. Ele prospecta, entra em contato com as pessoas, qualifica, agenda e acompanha o cliente após a reunião, tá? Então esse é o grande objetivo do Hunter, né? Gerar reuniões e acompanhar posteriormente essas pessoas. Então, qual que é a primeira coisa que o Hunter faz? Prospecta. Ele vai entrar e vai procurar por pessoas, identificando leads em potencial de acordo com a definição do seu cliente ideal. Então, ele definido ali o seu cliente ideal, ele vai conseguir extrair e trazer as melhores pessoas possíveis para uma reunião ou para levar para uma página de vendas ou qualquer que seja o seu processo. Depois, ele vai qualificar essas pessoas, ele vai entrar em contato com essas pessoas, fazer uma pequena qualificação para poder ver se essa pessoa está qualificada ou não, para poder fazer o agendamento de uma reunião. Depois, ele vai agendar e vai marcar reuniões qualificadas para que você ou o seu vendedor, o seu closer, né, que é o fechador de vendas, entre em contato com essas pessoas para poder fazer o fechamento e vender ali o seu produto. Mas além disso, o Hunter precisa garantir que a reunião aconteça e por isso ele faz todo o acompanhamento do contato. Como é que é esse acompanhamento? Ele vai mandar mensagens ao longo do tempo, antes da reunião acontecer. Ele vai, por exemplo, criar um grupo em que ele vai colocar o closer, que é o vendedor de fechamento, né, junto com o cliente para poder apresentar o closer para o cliente, gerar ali uma conexão com o closer e passar a bola para o closer, né? E ele vai garantir que a reunião aconteça, porque ele vai mandar mensagem 24 horas antes da reunião, 8 horas antes, 1 hora antes, faltando 10 minutos para a reunião, ele vai entrar em contato com o cliente para garantir que essa reunião aconteça e aumentar o spin. O spin é um termo utilizado por um dos meus mentores, que é o Vinícius de Sá, né? E que ele fala que basicamente é aquele golpe matador que acontece no tênis. É um tipo de golpe que acontece no tênis que ele é muito forte e ele é um golpe que gera ali pontos, né? Ele é um golpe para finalização mesmo de pontos, né? E basicamente aqui o nosso objetivo é aumentar o spin, ou seja, aumentar a chance da gente conseguir dar um golpe que gere uma venda, né? Então esse é um conceito bem legal que a gente pode colocar aqui dentro do processo nosso para a gente garantir que a gente eleve o valor daquilo que a gente está oferecendo e a autoridade do especialista ou do produto ou serviço que está sendo oferecido para que ele esteja cada vez mais preparado para que aconteça a reunião e ele já queira comprar o produto naquele momento. Mas, porém, contudo, entretanto, caso durante a reunião não seja possível fazer a venda, porque como eu falei para vocês no início, a prospecção ativa ela depende ali mais do momento de compra do cliente do que de nós aqui do nosso lado. Então, muitas vezes, essa reunião vai acontecer, o cliente vai se interessar em comprar, porém ele não vai estar no momento. E por isso é importante a gente gerenciar e controlar métricas e resultados. E para poder te ajudar
a você conseguir ter mais resultado com o gerenciamento desses contatos, porque esse é o grande poder por trás da prospecção ativa. É você, tendo seus contatos, você consiga, em 3 a 6 meses, conseguir converter os contatos que você conversou hoje em possíveis clientes para dentro da sua agência, para dentro do seu negócio. E por isso, eu quero oferecer para você uma solução que é muito top. Com certeza vai te ajudar demais a você conseguir fazer esse gerenciamento no longo prazo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa super ferramenta. É uma ferramenta em que você consegue fazer o gerenciamento de pipelines, ou seja, do CRM seu, para você poder pegar aqueles contatos que ficaram perdidos ali no seu pipeline, próximo da etapa de fechamento, e você não entrou em contato com essas pessoas de novo, como você pode fazer com que essas pessoas retornem para dentro do seu funil e você consiga converter elas, porque provavelmente são pessoas que estão necessitadas daquilo que você oferece, tá? Além disso, dentro dessa ferramenta você tem funis de vendas ilimitados, tá? Então você consegue criar páginas com somente um clique. Então é muito legal essa parte, além do consultor de website, ou seja, você consegue criar sites, pesquisas, formulários, você consegue fazer automações de e-mail, você consegue fazer chats de SMS e marketing. Você consegue, inclusive, colocar widgets de chat, né, para dentro do seu site, para que as pessoas conversem com você pelo WhatsApp no próprio site. Ou utilizando até mesmo agentes de inteligência artificial, tá? Você consegue fazer reservas e agendamentos de reunião. Então, se você trabalha com agendamentos, funciona muito bem essa parte. Além de todas as outras funcionalidades, como automações, cursos e produtos que você pode instalar dentro, discador, rastreador de chamadas, né, fazer ligações sequenciadas para você poder ser mais produtivo, caso você utilize a Cold Call, gerenciamento de reputação no Google Meu Negócio, traqueamento de informações, comunidades como School, por exemplo, e assinatura de documentos, tá? Tudo isso poderia custar R$ 6.800, porém, aqui dentro da nossa plataforma, você vai gastar somente R$ 300 mensal, tá? E você pode olhar aqui os planos, né? O plano mensal por mais barato, 297, e se você pegar o plano anual, você consegue por 247. Então, assim, é a plataforma mais completa do mercado, tá? Hoje, para você poder ter tudo aquilo que eu mostrei para vocês, você precisaria comprar várias outras ferramentas, como Mailchimp, ferramentas como o Pipedrive para poder fazer o seu CRM, ou, por exemplo, outras ferramentas como a Monday, né? Outras ferramentas que possam estar atreladas. Você precisaria do Elementor, né? do WordPress, para poder fazer seus sites, e todos feitos à mão, né? Você precisaria fazer tudo sozinho, sem ter templates prontos ali. Então, é um trabalho muitas vezes desnecessário, tá? Então, essa ferramenta com certeza é um divisor de águas para você. E caso você adquira essa ferramenta, você vai ter também acesso comigo a aulas para poder te auxiliar ali a obter bons resultados. Então, não se esquece de acessar o link aqui que eu vou deixar aqui na descrição para você ver um pouquinho mais do que a gente tem para oferecer para você, dá uma olhada na proposta e ver se faz sentido para você, tá bom? Então, sem mais delongas, agora vamos voltar para o conteúdo de verdade. E Gustavo, como que eu posso fazer para aumentar o spin, ou seja, o golpe que vai gerar uma finalização, um resultado final para mim? Primeiro, o seu branding, o seu posicionamento de mercado. É muito importante que você prepare o perfil em que você vai estar entrando em contato com seus clientes para um posicionamento bom de mercado para aquele nicho, tá? Então, a primeira impressão que você deixa, ela é fundamental para que você consiga estabelecer credibilidade naquilo que você está falando e aumentar a autoridade antes mesmo do contato receber uma abordagem sua. Porque quando você, por exemplo, seguir essa pessoa no Instagram, ela vai naturalmente entrar no seu perfil, ela vai ver as fotos que você posta, ela vai ver a sua biografia, ela vai ver os seus destaques algumas vezes, ela pode dar uma olhada nos seus stories também. Então, esse posicionamento inicial é muito importante que você acerte nele para que você consiga ali aumentar já logo de cara o spin. Porque às vezes a pessoa já vai estar pronta para comprar de você só de ver ali a autoridade e a credibilidade que você passa pelo seu perfil, tá? A segunda coisa, um relacionamento de elite. Então, você precisa aplicar alguns princípios que eu vou recomendar um livro aqui top para vocês, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que é o melhor livro de construção de conexão com as pessoas, tá? Ele vai te ensinar muita coisa. Se você ler esse livro, se você pegar todos os conceitos desse livro, pode ter certeza que você vai ter um relacionamento genuíno com as pessoas e que gera
vendas, porque basicamente vendas é conexão, tá? Elas nunca estão separadas, tá? As pessoas nunca compram essencialmente pela racionalidade, mas elas compram pela emoção e o relacionamento genuíno que você gera com elas. Então, muitas vezes você pode ter um produto que é inferior a, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu, gestão de tráfego, que é inferior a um serviço, por exemplo, da V4, que tem uma equipe completa, super bem desenvolvida, que consegue entregar com padronização todos os entregáveis para os seus clientes, porém, eu consigo ter uma conexão muito maior, por exemplo, do que com a V4, que a V4 é muito mais impessoal, uma empresa maior já também, né? Então não tem mais o valor tanto do Danner Lippert, por exemplo, que é o CEO lá. Então muitas vezes acaba prejudicando um pouco o possível relacionamento que você pode fazer com pequenos negócios, tá? Então muitas vezes esse relacionamento de elite vai garantir e vai ser muito mais importante do que a própria entrega que você vai fazer para os seus clientes, tá? Então a terceira coisa é a conexão por voz, tá? Aqui eu tenho que dar um adendo, tá? Existem algumas pessoas que não gostam de receber áudios, tá? Ou receber ligações, né? Vai depender muito do seu perfil de cliente. Porém, caso o contato que você esteja falando costume falar com muito entusiasmo ou costume mandar áudios, mande áudios para ela também, tá? Isso pode ajudar bastante você a ter resultado. E você pode usar esses áudios ou ligações de telefone antes do agendamento para aumentar o spin. Então, por exemplo, o contato acabou de agendar com você uma reunião para amanhã e você, por exemplo, cria um grupo no WhatsApp para você poder colocar você, o closer e essa pessoa dentro desse grupo, você pode mandar um áudio para ela falando: pô, fulano, parabéns por ter agendado aqui conosco. Você vai, com certeza, obter ótimos resultados com esse diagnóstico, com esse contato que você vai fazer aqui com o nosso especialista de marketing. E falar um pouco com essa pessoa com entusiasmo no áudio vai garantir que você humanize mais o contato e você cria uma profunda conexão com essa pessoa com apenas a sua voz, né? Inclusive, uma recomendação top aí para vocês, inclusive isso eu peguei também com o Vinícius de Sá, é você sorrir enquanto você está mandando áudio. Isso ajuda muito. Ó, como a entonação minha, inclusive, já muda quando eu dou um sorriso. Isso ajuda muito na hora ali de você humanizar e gerar conexão genuína com as pessoas. E o quarto ponto é a copy, o copywriting, né? A escrita persuasiva, a escrita de vendas, né? É muito importante que você desenvolva uma mensagem de quebra de padrão, encantamento e história, storytelling. Inclusive tem um livro aqui atrás, vou deixar aqui na descrição também, que é o livro de storytelling, tá? Que é esse aqui. Storynomics, tá? Deve estar aparecendo uma partezinha aqui dele aqui para vocês, no fundo. Mas eu vou deixar aqui também o link aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada depois nesse livro, tá? Muito legal. Da editora H1, né? Então é uma abordagem que gera engajamento e interesse do seu cliente. Então, todos esses 4 pontos, branding, relacionamento de elite, conexão por voz e copy interessante, vai gerar ali o máximo de spin possível que você vai ter com essas pessoas. Aqui mostrando algumas pequenas métricas, tá? Aqui é só um parâmetro que você pode ter como base para melhorias na sua prospecção, as métricas aqui que você precisa se atentar. Taxa de respostas, normalmente 70% é uma taxa legal, tá? Lógico que vai depender do mercado, né? Por exemplo, médicos e dentistas, essa taxa vai ser muito menor. Mas, por exemplo, pequenos negócios, pode ser que essa taxa seja até maior ou seja mais ou menos nessa faixa aqui, tá? Então, busque, por exemplo, a cada 10 contatos que você tiver, 7 te responderem. Essa é a métrica que você tem que buscar, tá? Então, das 10 pessoas ali, o 100% das pessoas que você entrar em contato, normalmente 40% delas, ou seja, 4 delas, vão ter um interesse após você mandar a sua primeira mensagem, a mensagem de abertura, o opener, né, que a gente chama, tá? Então, das 10 pessoas, 4 irão se interessar, 7 irão responder você e 4 irão realmente se interessar naquilo lá que você vai estar falando. E dessas
dessas 10 pessoas, 6 a 9% vai ser a taxa realmente de agendamento. Então você pode perceber que é um pouco menor ainda. Então, desses 100 contatos que você vai fazer, normalmente 6 a 9 pessoas você vai conseguir agendar uma reunião. Isso lógico, a gente tem que ser bem realista aqui. Isso aqui é uma taxa ótima, tá? É o valor assim, tipo assim, você tem uma prospecção extremamente assertiva. E dessas 6 a 9 reuniões que você for agendar, algumas irão acontecer e algumas não irão acontecer. As que forem acontecer, né, basicamente você vai ter uma venda a cada 100 contatos, tá? Então, normalmente essa é a métrica que a gente utiliza como base, tá? Essa aqui é o nosso objetivo final, tá? Em geral, o que você tem que garantir é que você consiga agendar de 2 a 3 reuniões diárias, tá? Então isso aqui é interessante, é o mais interessante possível que você pode adquirir. Lógico, não é fácil, você vai ter que validar muita coisa e você vai ter que ter um processo muito bem otimizado. E normalmente a taxa típica de não comparecimento de reuniões é de 66%, ou seja, a cada 3 reuniões que você agendar, somente uma irá acontecer, tá? Então é bem alto, tá? E acontece bastante. Eu quero que você não se sinta mal quando isso acontecer. Isso é normal, inclusive principalmente por causa da nossa cultura brasileira aqui, né? Agora eu quero voltar um pouquinho para você, mais especificamente sobre as fontes de contato, para a gente poder discernir um pouco mais sobre isso e como você pode começar a ter um plano prático aqui, porque o meu objetivo aqui é ser o mais esclarecido possível com você. A primeira coisa que você vai fazer para você começar a ter suas primeiras fontes de contato é analisar sua lista de contatos próximos, pessoas que você tem networking com elas, você tem essas pessoas próximas a você, como colegas que podem se beneficiar do seu serviço, do seu produto, né? Pessoas de trabalho que você conhece e que podem se beneficiar disso, estabelecimentos que você conhece, dono, por exemplo, e que podem te auxiliar a você já conseguir fazer uma primeira venda logo mais, tá? Então, essa primeira lista de contatos conhecidos pode ser, por exemplo, e-mails que você tem, podem ser contatos do WhatsApp que você tem, pode ser pessoas que já te seguem no Instagram. Então, analise todas essas listas que você tem e veja possíveis pessoas que você já pode entrar em contato, que já são contatos mais quentes, já são pessoas que te conhecem, são pessoas que já veem credibilidade naquilo que você faz, né? Isso com certeza pode te ajudar bastante ali a você já conseguir ter um bom proveito da prospecção ativa. Num segundo momento, você vai começar a olhar para a plataforma do Instagram, é o que eu mais recomendo, que é a melhor fonte ali de contatos e leads para você poder entrar em contato, tá? Então o Instagram é poderosíssimo, tá? Para geração de contatos e também relacionamento, porque ali as pessoas vão estar vendo o seu dia a dia, vão estar vendo quem você é, seus hobbies. Isso ajuda demais a você estabelecer ali uma conexão genuína, até mesmo através do próprio Instagram dessas pessoas, porque elas postam também coisas e você pode criar pontos de contato com essas pessoas a partir disso. Num terceiro momento, você viu que o Instagram já está bem estabilizado, você consegue prosseguir com outras fontes de contato, recomendo os grupos de WhatsApp, tá? Existem várias formas de você adquirir esses grupos de WhatsApp, né? Inclusive indo em eventos, né? Você pode participar de eventos digitais que podem te abrir portas para você entrar em grupos específicos em que você vai ter pessoas que você pode, primeiro, fazer parcerias com elas, né? Principalmente se você for em eventos da sua área, ou também se você for em eventos da área do seu cliente ideal, você pode, através desses grupos, puxar pessoas que estão lá e você fazer oferta para elas, tá? Fazer a prospecção mais de networking mesmo. E um último momento, eu recomendaria o LinkedIn. Porém, o LinkedIn é mais para business to business. Normalmente são grandes empresas para grandes empresas, né? Prestação de serviço ou venda de produtos, tá? Então, num último momento, porque aqui também são ciclos longos de negociação, então é mais maçante, tá? Mas dependendo do modelo de negócio seu, você vai começar no LinkedIn. Então, principalmente a fonte do Instagram eu recomendo muito, porque é uma fonte muito abundante de contatos do seu perfil ideal e é fácil de você categoricamente selecionar os melhores para você poder entrar em contato. Agora falando um pouquinho sobre gatilhos que você vai estar utilizando para que você consiga obter bons resultados com esses contatos que você for fazer. Então, gatilhos como conexão emocional com essas pessoas. Então, você vai utilizar técnicas de persuasão baseadas em neurolinguística que se conectam com o sistema límbico da pessoa. Lembra que lá no começo que eu falei para vocês que muitas vezes as pessoas vão comprar por conexão emocional e não por racional?
Então, o sistema límbico é o sistema das nossas emoções do nosso cérebro. Então, você atingir essa parte límbica, né, essa parte mais animal do nosso sistema, é fundamental dentro do processo de prospecção. Então, falar muito sobre desejos ocultos, sonhos, né, medos, desafios dessa pessoa é muito interessante. Além disso, a ativação emocional. Então, você precisa despertar emoções que facilitam a tomada de decisão da pessoa. Isso principalmente no processo ali final, né, na hora que você está na reunião de vendas. Tá? Além disso, a parte de comprometimento inicial. É muito importante você gerar um comprometimento da pessoa quando ela faz o agendamento, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, alguns grandes aí do mercado, eles transformam esse comprometimento de agendar uma reunião em realmente um compromisso de vida. Por quê? Porque essas pessoas, elas falam assim, algo do tipo assim, a gente vai marcar a reunião nesse momento, saiba que o nosso time é um time muito ocupado e é muito importante que você compareça nessa reunião. E caso você não compareça nessa reunião, você não vai conseguir fazer o reagendamento com o nosso time, porque a gente valoriza muito a dedicação e comprometimento que os nossos contatos têm com o nosso time, tá? E a gente valoriza muito isso. E por isso, se você agendou esse horário conosco, você vai ter que comparecer, tá? E se você não comparecer, a gente não vai conseguir reagendar essa reunião, tá bom? Então, normalmente a gente utiliza gatilhos como esse para poder garantir que a pessoa participe da reunião. E por último, abordagens simples, tá? Então, nada de mandar aqueles textos gigantescos que parece mais um spam, tá? Utilize uma linguagem mais simples, como por exemplo, oi fulano, tudo bem? Como um opener, né? Uma mensagem de contato inicial com a pessoa. Manda um oi fulano, tudo bem? Essa normalmente é a melhor mensagem que você pode mandar para alguém para que a pessoa responda a você logo em seguida. Os gatilhos mentais, eles são ingredientes essenciais para chamar a atenção e provocar a pessoa a tomar uma ação, né? E eles funcionam como técnicas de persuasão que facilitam a decisão do seu prospecto em direção ao que você deseja que ele faça, que no caso é agendar uma reunião, acessar uma página de vendas, independente do que seja. Além disso, falando agora um pouquinho sobre fundamentos de relacionamento com esses possíveis leads, esses prospectos. Primeira coisa, sorriso e entusiasmo ao longo de uma ligação de vendas, uma call de vendas, ou também durante o envio de áudios, tá? Então sempre transmita uma energia positiva, transmita entusiasmo, transmita confiança naquilo que você está falando, convicção no que você está falando. Isso é fundamental para que você transforme isso numa atmosfera de recepção para a sua comunicação. Então, aquela dica que eu falei para você, quando você for mandar um áudio, você sorri, que daí você vai abrir mais a boca, você vai aumentar a sua entonação, ficar mais alegre, né, naturalmente, ou fazer posturas, né? Eu, quando fazia ligação, por exemplo, eu gostava de ficar assim, né? Eu fazia ligação por fone, eu ficava com a postura, né, do Superman, né, digamos assim. E essa postura ela traz muita confiança pra gente, né? Além de você deixar seu peito exposto, né? Você fica mais com uma energia mais positiva e isso garante que você seja mais positivo e entusiasmado e gere uma recepção maior com as pessoas, tá? Além disso, segundo ponto é a escutativa. A escutativa, ela também está muito relacionada ao livro lá que eu recomendei para vocês, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, tá? Que é basicamente você escutar o seu cliente. Escute ele. Escute ativamente essa pessoa. Esteja ali realmente presente junto com essa pessoa, ouvindo e discernindo tudo que ela está falando para você, dos seus problemas, desafios, sonhos, tá? É muito importante você evitar falar tudo eu. Não, você tem que falar ativamente com o seu cliente e ele é o centro das atenções. Ele é o grande herói da história dele, tá? Então você tem que baixar um pouco a sua bola, deixar o ego um pouco de lado e começar a ativamente escutar os seus clientes e parar de falar eu e começar a falar sobre você. O que você vai obter com isso? O que você vai ter de melhora com isso? Não o que eu vou obter com isso. Ou o que eu vou adquirir de benefício você fechando um contrato comigo. Não, para com isso. Pensa realmente ali em escutar e ser ativo em compartilhar e ouvir atentamente aos desafios do seu cliente, tá?
E por último, a personalização, e isso é muito importante dentro de todo o processo de prospecção, você personalizar toda a abordagem, tá? Então, criar pontos de contato falando sobre o filho dele, sobre a esposa, detalhes pessoais como os hobbies dessa pessoa, o quanto você gosta daquilo ali também, né? Se você tiver o hobby, obviamente não quero que você bajule o seu cliente, seu possível cliente, mas faça realmente uma apreciação sincera, principalmente se você tem um hobby parecido com aquela pessoa, ou que complemente, ou se você teve uma experiência que você pode fazer uma apreciação sincera e criar ali um ponto de contato com ela. É interessante você fazer isso, tá? E agora falar um pouquinho sobre a estruturação de mensagens que normalmente eu utilizo nas minhas prospecções ativas, tá? Normalmente vai ser da seguinte forma: você vai ter uma mensagem de abertura, em que você vai criar uma conexão inicial com a pessoa. Normalmente é um oi fulano, tudo bem? Normalmente essa mensagem funciona muito bem, tá? Segunda coisa, você vai admirar, apreciar genuinamente essa pessoa e criar um ponto em comum. Então você vai dar uma olhada no perfil dela do Instagram, vai ver o que ela gosta e você vai identificar um ponto de contato que você pode fazer uma apreciação genuína para você poder gerar uma conexão com essa pessoa. Então, segunda mensagem normalmente vai ser isso. Terceira mensagem, aí você vai mandar uma mensagem um pouquinho maior. Se a pessoa mandar áudio, você vai mandar um áudio também nessa parte, que é você explicar qual que é o motivo, a razão do contato com essa pessoa. Fulaninho, eu estou entrando em contato aqui com você porque eu vi que você tem um potencial incrível em estar conseguindo tal resultado, tal transformação a partir do que a gente vem trazendo para outras pessoas como você aqui dentro da nossa empresa. Aí você pode destrinchar um pouco mais, falar um pouco melhor sobre esse ponto, né? Criar uma pequena história, uma breve história ali, para poder gerar ali uma explicação, um gatilho de explicação do porquê você está entrando em contato com essa pessoa. E por último, caso a pessoa fale, não, gostei, legal, caramba, estou precisando realmente disso, você faz ali um pitch para fazer um fechamento com essa pessoa. Então você vai apresentar uma proposta com gatilho de escassez e exclusividade, como falei para vocês anteriormente, né? E você vai oferecer alguns horários específicos. O que eu recomendo é que você deixe 2 horários apontados para essa pessoa. Você fala assim, fulaninho, eu tenho horário amanhã às 2 horas e às 8 horas da manhã. Qual fica melhor para você? Sempre faz desse jeito e não deixe em aberto assim para a pessoa poder selecionar o melhor horário, tá? Acho que assim normalmente vai prejudicar muito você, porque a pessoa vai entender que você não tem, que você está o dia todo disponível ali para ela para poder fazer uma reunião. Então por isso que é importante o gatilho de escassez, selecione 2 horários, e a exclusividade falar, fulano, ó, nossa agenda é apertada e se você não comparecer nesse horário que a gente está passando para você, nós não iremos conseguir reagendar a sua reunião, ou você vai ter que pagar um valor para você poder fazer um reagendamento, porque a gente tem um comprometimento de estar naquele momento ali 100% disposto a você, tá? Então, utilize alguma dessas estratégias para você poder conseguir ter mais fechamentos. E por último, para você conseguir solidificar o agendamento e ele aconteça e você evite o no-show, ou seja, o não acontecimento da reunião. E para isso, existem algumas ações que você precisa fazer. É interessante que você faça uma ligação de confirmação algumas horas antes da reunião, ou no dia da reunião. É importante você fazer essa ligação para poder confirmar com o cliente se ele vai ou não participar dessa reunião, tá? Então faça essa ligação para inclusive aumentar o spin, ou seja, a chance de finalização. Segundo ponto, pacto condicional. Como eu falei para você, você pode fazer esse pacto que eu falei para você de reagendamento, que tipo, se a pessoa quiser reagendar, ela vai ter que fazer um pagamento para poder reagendar essa reunião. E gere realmente um compromisso através de uma condição clara de acontecimento dessa reunião, para ele participar dessa reunião. E terceiro, qualificação mais relacionamento. Então, crie vínculo e colete informações valiosas para que o closer, ou seja, o vendedor que vai fechar a reunião, ele consiga ali ter mais resultados também, tá? E a dica final pratique autossugestão, ou seja, escreva no seu caderno frases positivas, frases que irão te motivar, pegue frases de pessoas que te inspiram e comece a lê-las todos os dias de manhã até você ter mais confiança para poder fazer todo esse processo. Eu sei que não é fácil, tá? Tudo que eu falei para vocês aqui é complexo,
é difícil de ser executado, tá? E exige muito do seu mental. Então, a prática da autossugestão vai te ajudar a ter mais confiança. E além disso, roleplay. O que é o roleplay? É você, por exemplo, pegar e juntar, por exemplo, com um colega seu próximo e fazer ligações de vendas entre vocês dois, seguindo um script, né? Um script que vocês podem ter em conjunto, né? E através desse script vocês conseguirem ter mais confiança para na hora H vocês estarem preparados e terem todo o processo bem fresco na cabeça. E é fundamental você desenvolver um script, né, para você conseguir tanto fazer as abordagens dos seus clientes, né, seus possíveis clientes, como também para você poder fazer as vendas, né, fazer o processo de vendas depois na hora da call. E por isso eu vou deixar esse vídeo aqui na lateral, que é como você desenvolver esses scripts. Espero que você consiga utilizar esse material da melhor forma possível. E te vejo na próxima aula. Obrigado.